faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marchés d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Debe ser otro hoy. Pronto? Oi, tudo bem? Aqui tudo bem, trabalhando um pouco. Melhorei, sim. E você, tudo bem? Eu fiquei sabendo também que o balé da cidade faz 50 anos. E me disse uma coisa, vai ter alguma homenagem, alguma coisa? Eu comecei com a dança, digamos assim, para ofender a meu pai. Não ofender, mas, digamos, para contradizer o que ele queria. Eu sou filho de militar. Era quase proibitivo que um filho de um militar fosse bailarino. Eu e meu irmão também passamos por a escola naval militar, que meu pai era da Marinha de Guerra. Passamos por a escola por mais de uma semana e eu não durei. Aquela que assim, às 6 da manhã já a cama tinha que estar pronta. Isso. Essas coisas que tem os militares que não fazem nada depois todo o dia, né? Aí eu comecei, digamos, a fazer folclore para enganar meu pai. Quando meu pai me viu vestido de gaúcho, com toda essa parafernália, que machote, que maravilhoso. Mas eu tinha outra ideia na cabeça. Assim foi que comecei a dançar. E quando meu pai me viu dançando folclore, mais ou menos assim, digamos, aceitou que eu dançasse folclore. Só que eu parti para outra e eu já tinha idade como para dizer, faço o que eu quero.
que na minha época você tinha que esperar os 21 anos. Era um grande admirador da bailarina atual famosa chamada Alicia Alonso, que mora na Espanha agora, que é mais ou menos uma mulher que dançou no Bolshoi, no Kirov, em todos os teatros. Eu fui a assistir um espetáculo e depois do espetáculo eu, naquela época, que era muito jovem, recolhia autógrafos dos bailarinos, dos artistas, né? E uma coisa que se fazia antes, agora nem olham para os artistas. Um bailarino falou assim, você é bailarino? Eu falei, bueno, pretendo ser bailarino. Ah, por que não vem a assistir a aulas ou vem a fazer aula com a gente e tal, tal? Eu falei, eu gostaria, mas não tenho coragem. Aí ele entrou no teatro novamente, estava na parte de atrás do Teatro Colón de Buenos Aires. Ele falou, olha, amanhã às 10 nós temos aula aqui. Se você quiser fazer a aula, está convidado, se não, assiste a aula. Aí eu fui e me vesti e fiz, digamos, a parte da aula com ele. Quando acabou a aula, uma discussão em inglês que eu não entendi nada, porque eu falava pouco inglês na época. Aí fui me trocar. Quando estava me trocando, veio um crítico. Me criticava por eu dançar folclore. Falou, olha, Hugo, não se troque, que a senhora Alicia Alonso, a que te falou, essa bailarina, quer falar com você. Eu falei, que pode? Eu não me troco, não se troca. Bueno, aí ela me pediu se eu queria dançar com a companhia. Eu falei que sim. Me falou, tal dança. Aí eu, rápido, assim, minha cabeça foi rápida. Falei, de aqui uma semana. Falou, não, é hoje à noite. Disse, você e minha filha, se chama Laura Alonso, vão a subir a tal andar com o coreógrafo da dança e você dança hoje à noite. Então, e esse foi meu passaporte para sair com o Ballet de Cuba. Fui da Argentina no ano 60 com o Ballet Nacional de Cuba. Aí tapei a boca, assim, tampei a boca de todo mundo. E aí saí com o Ballet de Cuba e fui direto a Cuba com Fidel. Morei 3 anos lá. Fidel. E engraçado que o Che Guevara eu não conheci em Cuba. Conheci em São Petersburgo. Apresentaram assim, olha outro argentino. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não sou argentino. Eu fiquei meio surpreso, assim, meio grosso, né? Meio grosso. Falei, eu sou cidadão do mundo. Aí eu assim, que tipo um rato para trás. Porque nunca esperei uma resposta assim de outro argentino. Assim ele morreu também, não? Como era o único ballet clássico, ou companhia clássica de ballet comunista, aí fomos convidados à Rússia, à China, à Coreia do Norte. Eu dancei em Coreia do Norte. A gente tinha Moscou como centro. Então a gente, por exemplo, Moscou estava aqui estava a Tchecoslováquia, então a gente dançávamos em Tchecoslováquia, em Praga, que é maravilhosa. É uma cidade assim, tipo contos de fadas. E aí voltávamos, íamos para a Lituânia e voltávamos, e assim. E sempre voltávamos para Moscou. Mas essa é a minha estadia na Rússia, que eu adorei, porque a arte lá é assim, muito fácil. E a companhia voltou de Praga para Havana. E eu, por exemplo, perdi todo o meu salário que era acumulado em Cuba, que nosso salário corria em Cuba. E recebíamos essa diária. De Rússia passei para a Alemanha com $85, nada mais. E em Stuttgart fiquei 5 anos. De Stuttgart eu encontrei com 2 colegas argentinos
que dançavam comigo na companhia de folclore. Aí me ofereceram de formar um trio. E assim que eu saí de lá. E com esse grupo, que é o grupo que de esta foto que te mostrei, que subimos juntos como 3 anos, onde eu fui, por exemplo, a Irã, Afeganistão, eu conheço Afeganistão, Paquistão, todos esses lugares. Em Irã, aí me ofereceram de formar um grupo e uma escola. Aí eu fiquei lá, 5 anos em Irã. Eu trabalhava com um coreógrafo argentino chamado Oscar Araiz, que ele tinha ido no ano 74 a Brasil, já tinha vindo aqui ao Brasil, a Ouro Preto, a dar aulas de ballet e demais em uma escola, na universidade. Aí ele voltou para a Argentina e em 75 eu vim com uma delegação, éramos 2 mulheres e eu. Então fizemos espetáculos em Ouro Preto. Eu morei no Ouro Preto 2 meses, porque eu dava aula de dança na Universidade de Ouro Preto, junto com outros argentinos. Éramos 3 argentinos. Aí eu fui chamado para fundar um grupo e uma escola. E aí que eu fundei o grupo Corpo e a escola de Corpo. Dancei com eles durante 8 anos e aí um dia falei assim, já estão prontos? Tchau, meu filho. Vou sair desta cidade pacata, por Belo Horizonte era, agora está diferente, mas não tinha cinema, não tinha isso, não tinha nada. Aí eu vim para aqui. Aí eu entrei no ballet da cidade, que o diretor do ballet da cidade de São Paulo tinha sido mandado embora e o novo diretor era um aluno meu de Buenos Aires. Aí eu entrei no ballet da cidade de São Paulo, no ano 75. Fiquei quase 30 anos no ballet da cidade. Por exemplo, quem me ligou há pouco tempo atrás é a secretária do ballet, convidando-me ao espetáculo agora no dia 15. Hoje eu me dedico ao trabalho do Calçada SP, um dos meus grandes projetos. A gente no Calçada SP, acho que o maior barato é a gente trazer essa contemplação para os pisos públicos, né? Para as calçadas que estão em toda a cidade e que são muito pouco valorizadas, muito pouco olhadas. Bom, a gente quer inspirar as pessoas a olharem com amor para as calçadas. Então, o trabalho da Calçada SP é esse. A gente tem um trabalho muito árduo, de verdade, que é sair atrás das histórias das calçadas que são bonitas, porque foram pensadas para serem bonitas mesmo. Então, a gente tem desde histórias como a Biblioteca Mário de Andrade, como a Calçada de São Paulo. Foram calçadas desenhadas para terem padrões visuais bonitos. A gente tem muitas calçadas que têm ladrilhos, desenhos muito interessantes. Mas a gente tem também, na calçada, muita arte espontânea, né? A gente acha que não, mas assim como as paredes, as empenas dos prédios receberam os grafites, tem muita gente que faz arte na calçada também. Pinta as calçadas, que deixa frases. A gente costuma dizer que a calçada ela é um convite para a gente experimentar a cidade. Quando a gente conta sobre o Calçada SP, a gente percebe o olhar admirado das pessoas. Porque realmente é algo que as pessoas pouco conhecem, pouco prestam atenção.
Então, o Calçada, ele quer também trazer esse resgate, não só para o olhar para a pedra, mas para o olhar do caminho, né? De como que esse andar nos leve, o que ele proporciona para a gente numa cidade, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do que a gente faz. É menos sobre a foto, sabe? É mais sobre o que experimentar a cidade através do caminhar significa. E eu me lembro quando eu cheguei em Portugal, em Lisboa, porque na Praça do Rossio, em Portugal, você tem as calçadas, que são aquelas calçadas das ondinhas, que são super famosas em Copacabana. Eu cheguei e falei, ué, como assim, né? Copacabana em Portugal? Quando, na verdade, eu descobri que é o contrário. A calçada de Copacabana que é inspirada na calçada do Rossio. Na década de 60, o prefeito Faria Lima, né, da nossa famosa Avenida Faria Lima, ele tinha um pouquinho de, digamos, invejinha do Rio de Janeiro, né? E ele, então, encomenda um concurso público aqui em São Paulo, porque ele quer que São Paulo também tenha a sua calçada símbolo. Ele quer, qual é esse símbolo que a cidade vai ter como calçada, né? O desenho da calçada de São Paulo. E ele abre esse concurso, é um concurso público mesmo, todo mundo podia, qualquer um podia enviar os desenhos. Mas o mais interessante é que a dona Mirtz Bernardes, que era funcionária pública, que trabalhava na prefeitura, exatamente recebendo os desenhos, um dia começa a rabiscar o desenho dela, porque ela era arquiteta, né? E ela trabalhava com essa temática lá dentro. Ela começa a desenhar fazer um rabisco desse desenho, mas ela guarda numa gaveta. E o chefe dela vai pedir um lápis ou alguma coisa desse tipo, assim, pra ela. E quando ela abre a gaveta, ele vê o desenho. E aí ele pergunta, o que é isso? Ela, eu tava rabiscando aqui, né, um desenho pra essa história da calçada, mas é uma brincadeira. E ele, não, isso aqui é muito bom, tá muito legal, faz, né, se inscreve, investe nisso. E no fim, não é que o desenho dela ganha o concurso? E é muito simples, né? Porque é um ladrilho branco, um ladrilho preto e um ladrilho ao meio, né? Em diagonal preto e branco. E aquilo que está hoje em todas as calçadas de São Paulo, praticamente, né? E ela desenha tanto em ladrilho, como ela também usa as pedras portuguesas, que são as famosas pedras da calçada de Copacabana, da calçada do Rossio, né? E que é esse estilo da pedra portuguesa, né? Eu sempre tive muita noção espacial e uma questão muito de layout, assim, de querer organizar não só o espaço, tipo, querer organizar uma sala, mas organizar, sei lá, minha mesa, organizar um prato de comida, organizar os meus livros na estante. Desde pequeno eu visitava o centro com meu pai, a própria Feira da República. É uma área da cidade que eu sempre gostei muito, principalmente depois que eu comecei a estudar arquitetura. No centro, foi muito convidativo para mim estar por aqui, né? Comecei a sair muito sair à noite, restaurantes, festas, bares por aqui. Tinham várias coisas que me puxavam para esse lado da cidade. Desde que eu comecei a estudar arquitetura, a gente começa a reparar mais nesses edifícios e não só na questão plástica deles, né? Claro, você olha esse edifício de fora, ele é uma verdadeira obra de arte no centro da cidade, né? Mas algumas coisas que eu comecei a prestar muita atenção e que eu comecei a admirar muito nesses prédios é a questão de implantação deles com a cidade mesmo, e que me dava vontade de morar num ambiente assim. Cheguei a conhecer outros arquitetos que moram aqui, designers, jornalistas e estilistas, artista plástico. Tem bastante gente de fato ligada a essa área da criatividade e produção, né? Eu acho que tem uma questão de fato da região, do centro, né? Eu acredito muito que quem está ligado à criação e produção artística são pessoas que
não estão procurando morar num ambiente tradicional de moradia, né? Aquele bairro afastado, que só tem residência, um bairro todo verde, onde você vai casar, ter seus filhos e a família da propaganda de manteiga, assim. Acho que são pessoas que estão mais ligadas numa cena cultural da cidade mesmo. Elas querem estar perto do museu, querem estar perto da balada, querem estar perto do teatro, querem estar perto dos cinemas de rua. Elas não querem estar perto simplesmente de um shopping fechado, onde elas vão passear com os filhinhos e voltar para casa. Eu acho que essa é uma primeira questão. Acho que uma segunda questão do prédio é a questão plástica, que ele chama bastante atenção na cidade, mas acho que ele chama bastante atenção principalmente para quem está ligado com essa produção estética, né, essa produção artística. Assim, o Artacho em si, ele foi extremamente subversivo e criticado por causa disso na produção dele na época, né? Mas numa época que o modernismo estava super em alta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E o modernismo propunha algumas regras de produção, que era principalmente o elemento puro, né? As linhas retas, era um ornamento seco, né? Não tinha por que ter o ornamento. Era a questão da verdade dos materiais. Então, o pilar, que é de concreto, tem que ser no concreto. A cobertura, com as vigas aparentes, não precisa pôr um forro de gesso para esconder. As instalações também, sempre aparentes. Isso estava acontecendo muito no Brasil e no mundo, né? No mundo a gente tinha a produção do Le Corbusier, do Mies van der Rohe, que eles estavam seguindo à risca essas regras, né? E o Artacho chegava aqui sem ser formado em arquitetura, pegava os terrenos aí nessa área de expansão do centro, então Bela Vista, Higienópolis, né? Tem vários exemplares dele em Higienópolis, áreas super qualificadas da cidade já na época, e começava a construir, misturando materiais, acabamentos e ornamentos. Cada edifício tem um ornamento diferente, às vezes no mesmo edifício a varanda até certo andar é de um jeito, a partir de outro andar ela muda o ornamento. Daí tem uma fachada que vai ser de tijolo aparente, outra fachada é um ladrilho hidráulico, a outra é um vidrotil rosa. Então ele acabava sendo uma pessoa extremamente subversiva e criticada, né? No Artacho, acho que facilmente a gente consegue relacionar com o Kitsch, né? O Kitsch que, mais uma vez, veio dessa cultura norte-americana. Misturar elementos, né? Você pega um quartinho, pega várias coisas coloridas que você tem que não necessariamente conversam entre si, põe lá e cria daquilo uma estética pop, assim. Eu acho que ele conseguiu fazer um paralelo aí, exatamente nesse ponto em que ele misturou elementos, misturou acabamentos, misturou ornamentos. Não sei se eu definiria a arquitetura dele como uma arquitetura kitsch. Por uma questão de ser uma coisa que está na cultura brasileira, né, a arquitetura dele, e por questões aí da palavra kitsch e uma série de elementos que ela carrega. Mas acho que ela poderia estar próxima aí da cultura kitsch muito mais do que outros arquitetos da época. Nasci na Rússia, boa parte da minha família era do clero. Logo de cara, os bolcheviques mataram quase todo mundo. Meu pai, ele na ocasião trabalhava na estrada de ferro transiberiana. Nós conseguimos fugir para Pequim. Isso foi mais ou menos por volta de 1948, 49. E fomos para Pequim. Lá tanto meu pai como minha mãe arrumaram emprego. Mas chegou uma hora que o Mao Tse-tung resolveu ser super patriota e falou que a China era para os chineses e todos que não eram de olhinho puxado eram atacados e apedrejados. E nós precisávamos, isso eu não sei ele responder por quê, autorização da Rússia para poder sair da China para cá. Aliás, eles sempre falavam, minha mãe sempre comentava, o consulado mesmo falava, nós não vamos deixar vocês saírem, porque russos, jovens, com um nível superior, a Rússia precisa. Minha mãe falou, mas se eu voltar lá, eu sei que eu serei morta, porque todos os nossos familiares foram. Na minha religião, que é cristã ortodoxa russa, os padres antes de serem padres, têm que casar. E eu sou neta, bisneta e tartaraneta de padres. Quem sofreu
de cara com o comunismo, fecharam-se as igrejas e tentaram matar todo mundo que era da igreja. E nós, por isso, tivemos que fugir, porque senão nós teríamos mortos também. Se nós fôssemos voltar para a Rússia, nós com certeza seríamos mortos também. Embora o pessoal no consulado falava, mais dia, menos dia, nós vamos alcançar vocês e vocês vão voltar para a pátria, querendo ou não. Minha mãe morria de medo. Quando tinha qualquer confusão aqui, ela já começava a guardar comida, dizendo que ia faltar comida, que iriam atacar, que isso, aquilo. Morria de medo. Mesmo quando o comunismo caiu, que aí, que nem eu faço parte de organização russa, do comunidade, todo mundo queria fazer comentário, registrar isso. Minha mãe, de jeito nenhum. Comunistas vão me descobrir, vão me matar. Ela não dava entrevista para ninguém. Ficou com esse pavor até ela morrer. Quem nos trouxe foi a própria ONU. Quer dizer, nós fomos da Rússia para Pequim, ficamos quase 10 anos aguardando a autorização e, por fim, um conhecido da minha mãe falou, você quer sair daqui para o Brasil? Então é o seguinte, chega no consulado, não briga, porque se você começar a brigar, eles vão achar que desacata a autoridade, você será morta lá mesmo. Chega e fala que você comprou veneno, vai envenenar a família inteira e vai divulgar isso no exterior. Um belo dia ela chegou lá, posso ir embora? Não. Ela falou, bom, é o seguinte, eu já comprei veneno, já mandei carta para o exterior dizendo que, explicando o que é comunismo, que vocês estão nos segurando aqui à força, e eu vou matar toda a minha família, e os comunistas serão culpados. Aí nos deram um consulado 24 horas para sair. Nós éramos em 7 pessoas, que estava meu pai, minha mãe, nós 3, e mais o meu avô, minha tia e meu tio, 8. Eles deram 24 horas, nós não pudemos vender nada. Com a roupa do corpo tivemos que sair. Aí pegamos um navio pequeno, fomos até Tenzin. Em Tenzin, nós fomos para Hong Kong, e em Hong Kong aguardamos por algum tempo o transatlântico que nos trouxe até aqui. E foi a própria ONU que patrocinou isso. E assim nós conseguimos chegar aqui. Nós chegamos no Brasil dia 10 de janeiro de 1954. Eu me lembro como se fosse hoje, foi na Baía da Guanabara, nós vimos Jesus assim no alto, nós chegamos à noite. Era uma visão maravilhosa, eu vejo como se fosse hoje. Uma visão maravilhosa de Jesus assim lá no alto. Aí algumas fábricas souberam que vieram engenheiros russos, assim como meus pais vieram mais. E no 5º dia da nossa estada no Brasil, meu pai já estava empregado na Leon Pfeffer, papel e celulose. Aí foi tudo mais fácil, alugaram a casa, nós fomos estudar, aí foi na Vila Zelina. Lá era o reduto, aliás, até hoje, da comunidade do leste europeu. Tem o coral Melódia, coral russo lírico, tem o coral folclórico Volga, depois tem o coral dos advogados, faço parte lá, gosto muito porque lá é mais música brasileira e uma parte de música sacra. E na minha igreja, que eu canto em russo também, sou primeiro soprano. Расцветали яблони и груши, проплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку родную, пусть услышит, как она поет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюши сбережет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, а любовь Катюши сбережет. Eu me sinto assim, de certa forma, vivendo dentro de uma obra de arte, vivendo dentro de uma escultura, de um objeto, sabe?
A solução de viver no Planalto implicava também não só viver a pessoa, né, a minha pessoa, mas também viver o artista. E o artista tem algumas necessidades físicas, a estrutura de espaços que precisam ser ocupados. Vive num apartamento com uma sensação de casa, né, com uma altura, um espaço físico de casa. Hoje nós estamos em 2018, os apartamentos de média, né, o conceito moderno hoje é de viver em apartamentos de 20 a 40 metros quadrados. Né? E esse aqui tem 125. A paisagem urbana me faz bem. Né? Ver milhões de carros, milhares de prédios, sabe? Muita gente passeando, caminhando. Esse certo caos faz bem para o meu trabalho. Comecei a desenhar em vez de escrever. Tudo que pudesse ser desenhado, eu substituía a palavra pelo desenho. Meus pais chegaram a ser chamados na escola porque eu apresentava tudo desenhado e não escrito. O desenho que me dá sempre a solução, me mostra o caminho, me mostra toda a possibilidade de eu resolver conceitualmente até minhas coisas. Com relação ao estilo, ao percurso que eu fiz, assim, eu tive muita sorte. Meados da década de 70, eu me aproximei muito dos grandes mestres da arte concreta. O Brasil teve um período que foi a chamada arte concretista. Foi talvez um dos momentos onde o Brasil teve mais prestígio nas artes visuais, porque esses artistas conseguiram ser respeitados no mundo inteiro. Foi um período muito forte e muito representativo, que destacou bastante o Brasil. Eu tive ainda o privilégio de conhecer esses artistas, que eram o Tacharu, Hércules Varsot, Fiammingue, o Sassiloto, o Deto Gesson. E eu tive a chance de me aproximar deles. Não só eles acabaram virando meus mestres, mas viraram meus amigos. E isso me levou mais longe ainda. A minha obra é totalmente geométrica, ou geometria sensível, ou geometria concreta, ou geometria pós-concreta, né? Eu agora chamo de pós-contemporânea. O meu trabalho se define totalmente geométrico em 1973, quando eu elimino totalmente a figura. Eu chego, numa época, eu fiquei andando, eu subi a Briga de Luiz Antônio, desde a Ibirapuera, com essa questão, esse problema. Que o meu trabalho estava ficando bem geometrizado e algumas coisas me incomodavam. Eu queria falar, mas não através da figura, nem contar uma história, eu não queria da parte da poética, eu queria falar através da pintura mesmo, que a pintura valesse por ela própria. E aí, depois de muito estudo, muitos ensaios, o ter retirado a figura por completo foi a solução, foi uma solução ótima. Porque eu aproveitei toda essa experiência dos concretistas, consegui adicionar alguns elementos, porque a arte concreta ela trabalhava bem com o conceito da arte gráfica, a arte bidimensional. Né? Eu adicionei o conhecimento da perspectiva, comecei a criar situações do efeito tridimensional, que a juventude molecada hoje chama de 3D. Eu tenho um pensamento, um olhar geométrico, é isso que aparece no meu trabalho. Sempre, sabe? Na pintura, na fotografia, no desenho, na escultura. Eu resolvi transformar 2018 no ano da invisibilidade masculina, para mim. Então, onde houver homem, eu não estarei. Não adianta passar pano, fi, que o pano rasga. O chão não é tão plano, sem plano seu cano engasga. Sua mão vai encher de farpa pra firmar causa sem carga. É um cargo bem pesado pra quem tem a palma larga. Então Lady Guedes é o quê? A Lady Guedes é tipo, vou pintar na casa dos outros, então vou fazer um mural. Ou então vou personalizar uma roupa, ou então eu vou fazer um brinco maravilhoso como esse aqui, que é uma buceta gozosa, que é um dos temas do meu trabalho, que é buceta power. Assim, a minha guerrilha feminista, na verdade, é buceta power. Por que buceta power?
Porque a buceta feminina é um órgão poderosíssimo e os homens se sentem muito ameaçados. E eles se sentindo ameaçados, o que eles fazem? Eles deixam as mulheres se sentirem culpadas pelo poder que elas têm. E nós precisamos quebrar essa porra. Então, quanto mais bucetas empoderadas, quanto mais bucetas gozosas tiver, melhor. Que o pano rasga, não adianta passar pano. Que o pano rasga, protetor. A Gangue Grelo Duro é o seguinte, ela meio que nasceu de uma experiência que foi feita de empoderamento muito forte de umas manas do rap. No ano passado, quando eu comecei a trabalhar indo em feiras, eu conheci uma mana numa dessas feiras, que é DJ, que é a Nath e tal, uma descolada e tal. Falou, nossa, seu trabalho é incrível, eu vou filmar junto com umas manas do rap, o pessoal do Rap Plus Size, você conhece? Eu falei, nossa, adoro isso, a paz, Sara Donato, adoro elas. Não, vamos lá, mana, não sei o que, leva aí essas coisas lá e a gente vai, vamos lá. Eu falei, nossa, vambora, né? E aí lá fui eu, lá pro final do ponto final do Morro Grande, um cinema abandonado. Nossa, lindo lugar, assim, cheio de grafite, pichação, uma coisa de louco, né? E aí eu conheci essas manas lá, entendeu? E conheci a japonega, que é a Mariana Nakano, que é tipo assim, um furacãozinho, entendeu? E a gente se deu super bem. E a partir daquele dia, que foi um dia de muita força feminina, porque só tinha mulher e acho que tinham 2 caras, se eu não me engano, às vezes eu lembro, assim, mas eram 2 caras, se eu não me engano, só na equipe, e era uma equipe de umas 50 pessoas, entendeu? Era um negócio assim, e uma energia absurda. E aquele tipo de trabalho, aquele tipo de energia me deu um clique, eu falei, é isso que eu quero. Ali começou essa coisa de feminismo ativo no sentido de trabalhar para a mulherada. Comecei então a fazer outros clipes e tudo, e aí a gente se juntou com mais uma outra pessoa que é uma fotógrafa, que é a Júlia Andrade, e aí nós fizemos um primeiro ensaio fotográfico que na verdade era para ser feito aqui em cima, lá no Planalto, mas barraram, não me deixaram. O que eu achei um absurdo, porque quando eu comprei a porra do apartamento, eu achei que eu tinha comprado aquilo lá também. Mas não. Ok, desilusões à parte, essa é a única até o momento, né? E aí eu acabei indo fazer na ocupação da ouvidora aqui. Aqui bem em frente, a gente atravessou o Terminal Bandeira, fomos para lá e fizemos umas fotos maravilhosas. E desse dia nasceu a Gangue Grelo Duro. A Gangue Grelo Duro, no momento, sou eu, Lady Guedes, também conhecida como Wanda Lady, e as duas, Japonega e Tana Júlia. E cada uma tem uma função. Então, o que a gente faz? Nesse momento, nós fazemos editoriais de moda visando o empoderamento da mulherada mesmo. Então, pegando pessoas que não têm condição de fazer um editorial de moda, por exemplo, para bancar o seu CD, ou para fazer um release legal, ou simplesmente para botar nas redes sociais e glamourizar, amor, entendeu? Não importa por que a pessoa queira isso, entendeu? A mulher quer, nós vamos dar. Entendeu? Essa é a proposta da Gangue Grelo Duro. Que o pano rasga, não adianta passar pano. Que o pano rasga, protetor de pilantra, pilantra da mesma laia. Não adianta passar pano. Que o pano rasga, não adianta passar pano. Que o pano rasga, não adianta passar pano. Que o pano rasga, protetor de pilantra, pilantra. Se alguém me fala o que eu sou escritor, eu sou autor. Eu escrevo, eu publico, eu edito, eu sou editor. Isso eu sou. O que eu faço para ganhar dinheiro é trabalhar com direito. O direito é apenas um respaldo financeiro para mim. Eu não tenho nenhuma paixão em lidar com ele. É uma relação totalmente profissional, uma relação que eu tenho com seriedade. Eu cumpro esse ofício com todo o empenho e com toda a dedicação que ele merece ser cumprido, mas durante as 8 horas em que eu estou de terno e gravata, cuidando de adolescente em conflito com a lei.
Depois que eu tiro esse uniforme, eu vivo aquilo que eu gostaria de viver 100%. Morar no centro, para mim, foi uma escolha consciente. Eu quis vir morar no centro, moro no centro há quase 10 anos e não saio do centro, não quero sair do centro. É um lugar que ele oferece para mim tudo que eu procuro, ao mesmo tempo que ele facilita a minha vida. Ele é um lugar onde eu consigo fazer tudo que eu quero a pé. É um lugar que tem uma infraestrutura muito boa de mobilidade. Eu consigo, se eu quero ir um pouco mais longe, tem transporte público, tanto o metrô quanto o ônibus. É perto do meu trabalho, perto de um monte de restaurante que eu frequento, um monte de espaço cultural que eu frequento. Foi também uma escolha política, foi uma escolha de não aceitar morar em lugares afastados, alguns mais baratos, alguns nem tanto mais baratos, mas que são vendidos como bairros onde seria adequada a residência de uma pessoa que talvez estivesse na mesma situação social e econômica do que eu. O meu primeiro livro, ele escancara desde o título, que trata de personagens paulistanos e sobretudo do centro de São Paulo. Ele se chama São Paulo Depois de Horas, que é essa noite paulistana que me interessa muito mais do que o dia, que também é bacana, também tem seus movimentos, mas como desde a epígrafe eu digo, depois de certas horas as regras mudam. Essas regras alteradas no tardar da noite são muito interessantes, faz com que os personagens, dependendo do com que ele se relacionou, seja com uma pessoa, seja por conta de um amor, seja por conta de uma droga que ele usou, o seu estado original está se alterado, mas mais do que tudo isso, o que alterou, o que fez com que as regras do jogo mudaram, é o fato de ser noite no centro de São Paulo. Isso escancarado no primeiro livro. No livro recente que eu lancei no começo desse ano, A Última Cabra, eu ainda tenho também alguns personagens que acabam voltando para o centro de São Paulo, que acabam voltando para centros de cidades que talvez não existem. Tem conto que se passa num balneário, mas que o centro é o centro de São Paulo. Um pai e um filho tentando se relacionar depois que a mãe morre, e o pai levando o filho para conhecer os colegas de bebedeira. Tudo isso, quem lê sabe, quem lê e conhece o centro de São Paulo sabe que é no centro de São Paulo, por mais que não seja aqui. Se você olhar a descrição da cidade, ele remeta muito mais a como se São Paulo fosse uma mistura de São Paulo e Santos, não o Rio de Janeiro, mas uma mistura de São Paulo e Santos mesmo. Eu estudei aqui no centro, eu morei aqui no centro, em outros lugares que não aqui no Planalto, e eu trabalho hoje aqui no centro. Eu trabalho no Palácio da Justiça, na Praça da Sé. É de lá que vem o meu ganha-pão. É lá onde eu ganho dinheiro, onde eu tenho uma profissão formal, em que eu cumpro as minhas obrigações e os meus horários, mas a minha paixão é a literatura. Eu sou escritor, eu sou autor de 3 livros, edito uma revista de literatura, a Revista Lavoura. É isso que me move, é isso que, quando eu acordo, eu penso no que eu tenho para ler, no que eu tenho para escrever, no que eu tenho para editar. Quando dá final de semana, eu já estou olhando onde vai ter lançamento, algum lançamento que é importante que eu esteja, algum lançamento cujo autor é meu amigo, ou o tema me interessa. Eventos de leitura de poesia, como Vozes Versos na Galeria Metrópole, a programação da Tapera Taperá, da Biblioteca Mário de Andrade. O centro também é um lugar onde eu tenho a minha vida cultural potencializada. Mulamba é uma banda, a gente nasceu em Curitiba. Na verdade, cada uma é de um lugar, né, do Brasil, mas culminou da gente se encontrar lá em 2015. A gente queria só fazer um tributo a Cássia Eller, que é uma artista que a gente admira muito, é uma inspiração pra gente, né, enquanto mulheres, enfim, sapatões. A gente queria que fosse uma banda só de mulher mesmo. E deu tão certo, a gente fez um show em Curitiba, lotou a casa, a gente não esperava esse sucesso, assim, entre as pessoas lá de Curitiba. E a gente resolveu continuar fazendo tributo, acrescentando outras artistas que inspiram a gente. E aí eu e a Cacau, a gente é compositora também. E numa maneira muito natural, a gente começou a compor e trazer para dentro da banda também algumas composições. E assim surgiu a Mulamba, há mais ou menos 7 anos.
sou Amanda Pacífico, sou vocalista, uma das, né? Ela é a Caro Bisco, baterista. A gente tem outra vocalista chamada Cacau de Sá, Fernanda Coppe no cello, Naira de Bertolis no baixo e Érica Silva na guitarra, produção musical, tudo que tiver para tocar ela toca. O lamba é uma palavra de origem angolana, ela é designada a pessoas que são colocadas à margem, né? Pejorativamente, pessoas que não se encaixam no padrão estipulado pela sociedade. Assim. Então a gente, como 6 mulheres, a gente se vê nesse lugar também, de pessoas marginalizadas, colocadas à margem, fora do padrão estipulado pela sociedade. Assim. E a gente dialoga também com pessoas que se enquadram nesse perfil. A gente dialoga nas nossas músicas, nas nossas letras, enfim, a gente fala sobre isso, sobre estar à margem, né, na sociedade. Puta foi uma das primeiras músicas da banda, isso lá em meados de 2015, por aí. Antes de explodir aquele boom, né, do feminismo, a gente retratou um pouco do cotidiano de toda mulher, que é sair na rua e ter medo de andar numa rua escura ou em plena luz do dia, ter medo de ser estuprada, ter medo de sofrer algum tipo de abuso, de assédio. Então toda mulher passa por isso. E essa música, ela retrata uma história de uma pessoa que foi estuprada. E não precisa nem sair na rua. A gente tá falando aí também de muitas mulheres que sofrem abuso dentro de casa. Às vezes não tem coragem de denunciar. Às vezes o próprio marido, o próprio pai, os próprios tios. A maioria das mulheres que passam por um tipo de assédio ou de abuso acontece dentro da própria casa, né? E não tem, às vezes, uma motivação ou uma força, uma coragem para denunciar isso. Então, essa música, ela, pelo que a gente ouve de muitas pessoas, ela serviu como um gatilho, como uma forma de encorajar essas pessoas a denunciarem, a falarem dos seus problemas, a se libertarem desse tipo de abuso. A gente tem a nossa produtora hoje em dia, a Letícia Futata, ela tinha um projeto chamado High Studio, em Curitiba, que basicamente era um sofá com um vídeo todo preto e branco, tocando tudo desplugado, só cantando ali pra frente da câmera. E a gente foi fazer puta nesse vídeo. E aí, de um dia pra noite, a gente nem lançou isso nas mídias. E quando a gente viu, tava todo mundo falando sobre isso, muito compartilhamento, muitas pessoas vindo falar com a gente, se identificando com a letra. E a gente foi pega de surpresa, assim, porque a gente não sabia da repercussão que ia gerar esse vídeo. O tema, principalmente, né, por ser um assunto colocado como tabu, né, falar de estupro e da maneira que a gente fala também, sem floreio, né, a gente vai direto ao ponto e às vezes usa palavras agressivas porque é um assunto agressivo. Não tem como florear, não tem como tornar isso um pouco mais ameno. É um assunto grave, né? E depois disso a gente passou por algumas censuras, justamente por abordar temas que não são tão digestos, né, para as pessoas. Muitos shows que a gente fez pediram pra gente não tocar essa música, mas não tinha como, porque as pessoas pediam, né, e iam pra ver essa música, pra ouvir essa música. Teve até um fato de um show uma vez que a gente foi censurada, pediram pra gente não tocar, e a gente fez só instrumental e o público cantou. Então foi a maior drible de censura que a gente pôde participar da nossa vida, assim. A própria letra, o próprio nome da música, que é PUTA, justamente para tentar driblar um pouco esse tabu de falar a palavra puta, né? Nunca a gente esperou que em 2022 a gente ainda estivesse sofrendo algum tipo de censura. E agora, mais do que nunca, assim, desgoverno que a gente está vivendo, né? Que é muito difícil ser artista nesse momento, principalmente artistas mulheres e principalmente quando a gente aborda esse tema. Então essa censura, ela vem de uma sociedade hipócrita, a gente vive numa sociedade patriarcal, então quando é uma mulher ali empunhando algum instrumento ou falando alguma coisa que a sociedade não está tão acostumada a ouvir, claro que a gente vai sofrer essa censura. Então até hoje, depois de 5 anos tocando essa música, as pessoas ainda ouvem com o ouvido meio desconfortáveis. E é engraçado ver os comentários no geral, não. São comentários de homens, ou desmerecendo a música, ou questionando qual era a situação, apesar da letra deixar bem claro que não tinha, né, enfim, não existe um motivo, né, mas é sempre, como que isso aqui ainda tá aqui, como que o YouTube ainda não derrubou? Como o mimimi, né, das feministas, assim, a gente foi taxada de feministas, não que isso seja um assunto pertinente só
a pessoas feministas. A gente nem se considera, nem levanta essa bandeira. É só uma prática, é só uma mazela que a gente vive no nosso cotidiano. Não tem bandeira nenhuma. É só uma realidade. Quando 22 gringos cheios de amor pra dar se juntam em uma só casa, ela tem tudo pra pegar fogo. No bom e no melhor sentido. Are You The One? Nova temporada. Estreia domingo, 26 de agosto, 10 da noite. Só aqui, na MTV. Quando eu me formei no segundo grau, no ensino médio, pensei aqui comigo, caralho, o que eu vou fazer, né? A gente já é condicionado a pensar, você tem que fazer vestibular, mano. Você vai fazer o quê? Faz aí, você não pode ficar parado. Não, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não importa, faz pra alguma coisa, mano. Eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a me dar conta que eu não tinha claro o que eu queria fazer da minha vida. Então eu me formei em 2004, final de 2004, no ensino médio. Aí em 2005 eu fiz um curso eu dediquei para fazer um curso de áudio lá no Sul, chamado IGAP, Instituto Gaúcho de Áudio Profissional. Então ali eu tive contato com ferramentas musicais, não era música, porém usava da música como propósito, né? Porque você trabalha com áudio com o propósito de chegar a um resultado que é a música, né? Cara, eu fiz esse curso e foi fundamental para tudo que eu preciso trabalhar hoje. Eu uso esse conhecimento, né? Esse conhecimento foi só o início, né? Mas foi uma base, foi um curso básico, fundamental para tudo que eu ia fazer depois. E eu comecei a trabalhar com uma produtora de áudio lá do Sul. E essa produtora de áudio é uma produtora de publicidade. Existe até hoje, é lá do B. Foi meu primeiro trabalho como técnico de som. E foi importantíssimo porque ali eu tive meus primeiros contatos com locutores e cantores e cantoras. Sempre que eu ia gravar alguns locutores, eu ficava muito atento ao jeito que eles falavam, né? A velocidade que eles falavam, a musicalidade das frases que eles falavam. Porém, eu sempre tive muito claro que eu quero ser guitarrista, eu sou guitarrista, eu sou músico, né? Eu toco violão, toco guitarra. Então, eu sempre foquei muito nisso. Mas aquela experiência nunca saiu de mim, né? Aquela coisa de locução nunca saiu de mim. E aí, a vida deu várias voltas, eu fui tocar na noite, saí dessa produtora, comecei a fazer baile, comecei a tocar cover, entrei numa banda da Foxy Lady, lá no Sul. Foi uma banda que muita gente, né, conheceu, assim, tocou na rádio, foi muito, muito legal. Mas aí, quando eu vim pra São Paulo, eu vim sem grana, vim, quebrado. Eu vim sem grana e sem grana guardada também. Muitos cachês que eu recebi foram cruciais para eu pagar o aluguel. Fiz até alguns trabalhos como modelo, às vezes, de agência, fiz figuração, de comercial. De 6 anos para cá, questão de 1 ano de São Paulo, eu comecei a me sustentar com locução. Sempre tocando junto. Eu fazia Hot Wheels. Cara, é muito legal. É um tipo de voz que você pensa, Autorama, aqueles brinquedos de criança. E aí, geralmente você vai ver as trilhas sonoras, as propagandas do Hot Wheels, é um rock pesadão, metalzão. Eles voam demais, eles são rápidos, velozes, estão prontos para não sei o quê. E aí eu fazia essas vozes. E cantar rock me viabilizou fazer locuções assim, sabe? Bem-vindo a Hot Wheels City! Criaturas gigantes estão tomando a cidade e é hora de entrar em ação. Velocidade, enormes criaturas. Que divertido que é isso, na verdade. Só que, cara, eu fiquei 3 horas no vídeo pra gravar isso. Eu fiquei 3 horas falando assim.
na porta do meu quarto, refém do meu silêncio, mas nada me incomoda, pois sua companhia no meu pensamento me traz a alegria de viver, e aqui dentro sigo o desejo e eu vou alto, pensando no jeito que te... Tem uns DVDs aí do Hitchcock, eu sou apaixonada por Hitchcock. E aí tem os extras, né? E aí aquela atriz que eu esqueci o nome, falando do Psicose. E é muito louco, porque ela conta que eles fizeram um macacão pra ela da cor da pele inteiro, porque imagina, na época ela nunca ia poder ficar pelada, nem no, mas talvez porque tipo não tinha como tirar toda aquela equipe dali, né? Então ela conta que ela ficou deitada e ela tinha que ficar com o olho parado, né? Porque ela tinha que fazer a tal da cena da pupila e tal. Ela tinha que ficar com o olho parado e tal, e aí ela ficou deitada. E aí, num determinado momento, escorreu uma gota, assim, por baixo do macacão, e aquilo começou a coçar, e ela disse que ela sofreu horrores, assim, pra fazer a tal da cena, e que a cena foi super difícil de fazer, imagina. E uma cena que a gente gosta tanto, né? Incrível, genial. Não, o Hitchcock, pra figurino, é o mais genial. Eu sou de São Paulo, mas eu fiz universidade, meus pais foram para Florianópolis. Depois eu morei 5 anos na Itália e voltei para São Paulo. Na Itália eu trabalhei, quer dizer, eu fiz um curso de especialização em figurino, que acabou voltando mais para figurino de ópera, e eu gostei mais também do figurino de ópera, então eu fui seguindo mais nessa área, assim, né, teatro e ópera. Embora eu tenha trabalhado com cinema antes, mas sempre na área de figurino. E aí eu mudei um pouco o rumo das coisas. Então eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar com teatro, como assistente de figurino de teatro e de ópera. Comecei a dar aula, depois eu trabalhei um tempo no Teatro Municipal e aí eu trabalhei em várias produções assim, de ópera. Sempre meio louco isso, assim, mas assim, a maioria das produções que eu fiz no Teatro Municipal eram de produções italianas, quer dizer, produções brasileiras, né, daqui, mas com muitos artistas italianos que vieram para cá para produzir novas óperas. Então, de certa forma, a Itália sempre teve, né, essa escola italiana que eu fiz lá de figurino, que eles têm uma tradição. Eu acabei seguindo aqui também e fazendo esses projetos de ópera. E a ópera, ela trabalha, né, com a música, com a imagem, com a atuação, com a encenação, então é tudo muito... Você consegue colocar tudo junto, assim, várias coisas que eu gosto, né, da questão estética, visual, junto com uma encenação, como é que vai ser essa abordagem, como é que as pessoas vão, como é que vai ser essa direção, né, dos cantores. Você não faz um trabalho só pensando no texto, né, você vai pensar o texto e a música, isso é muito legal, assim. Meus pais ouviam muita música clássica, ópera, assim, eventualmente, e eu sei de histórias, assim, a minha avó me conta que meu bisavô era italiano, que ele não queria, que ele era muito artista, dava aula no Liceu de Artes e Ofícios, então talvez seja daí que eu tenha herdado um pouco dessa... E a minha bisavó também, a mulher dele também era modista, fazia vestido de noivas, então eu acho que eu peguei isso dos dois, assim. E aí eu descobri que ele não gostava muito de trabalhar porque ele queria ficar sempre escutando ópera. A minha avó fala... ela perguntou, você gosta de carnaval? Eu falei, eu gosto, mas nem sempre eu vou. Enfim, ela falou, meu pai não gostava, ele ficava só escutando ópera, no gramofone, né, na época. Então eu acho que, não sei, acho que isso apareceu assim na minha vida meio que já estava em mim, assim, tinha que ser, entendeu? Sempre que eu passava aqui, eu falava, puta, eu preciso conhecer esse prédio. Aí eu imaginava, como serão as pessoas que moram nesse prédio?
A primeira ideia foi, puta, vamos procurar um prédio que eu acho legal, que é aquele prédio da esquina da Maria Paula. Aí fui estudar sobre o prédio e descobri toda a história do Artacho Jurado e me apaixonei pela história do cara, sabe? O cara é um autodidata, tudo mais, aquela coisa toda, na arquitetura proibida que tanto se falou na época dele, né? Mas eu sempre fui encantado por animal, por cachorro, né? Particularmente os cachorros. E fui estudar fotografia pet. Tava vindo de um job na Paulista, tava com equipamento, aí eu vi passando uma família que vinha com um carrinho de mercado, né? Que os moradores de rua sempre tem aqueles carrinhos de mercado, que eles ganham, cheio de tralha e com alguns cachorros, né? Aí eu segui eles e comecei a conversar, antes de fotografar, saber qual que era o intuito deles, onde estavam indo e tal. Aí eles me contaram que eles estavam vindo do Ibirapuera pra Paulista, iam até o McDonald's para dar sorvete pros cachorros. Falei, como assim? Ah, eles gostam. Você entendeu? Eu falei, pô, então não é só ter o cachorro, os caras gostam do cachorro, cuidam bem. Aí comecei atrás de outras histórias. Comecei a ver que tinha mais um seu Zé ali com outro cachorrinho, até o seu Benedito ali com outro cachorrinho. Ia lá e conversava, bom papo, tal, escrever. Percebi que eles queriam mais conversa do que ajuda. O seu Zé é morador de rua há 40 anos, na Praça João Mendes. Ele conta que ele veio de Minas para São Paulo, vingar a morte do pai, aquelas histórias, né, meu? E nunca conseguiu vingar, não conseguiu acertar o cara, enfim. Acabou empregado aqui e ali, na construção civil, acabou desempregado e foi ficando na rua. Se envolveu com droga, não tem como, né? É a rua. Enfim, viveu 40 anos na rua. E sempre acolhendo cão. Durante esses 40 anos sempre teve cachorro. Vinha, morria, passava, pegava outro. Enfim, as pessoas deixavam lá porque sabia que ele cuidava bem. Mesmo com as esmolinhas, com a ajuda das pessoas do fone, ele sempre foi cuidando de cachorro. Ano passado ele estava já com 69 anos, quase 70. Ele começou a perder parte dos dedos do pé por causa do frio, por causa da doença circulatória. Aí começou a ter um levante. Ele tem umas amigas que cuidam dele. São as meninas do seu Zé. São as funcionárias do Fórum João Mendes. Porque ele fica do ladinho, então elas cuidam dele. Vamos levar seu Zé para casa, vamos levar, mas onde é a casa dele? Ele falou, eu sou de Minas Gerais, de Tinga. Até aí, Tinga, cara, é o fim do mundo, quase em Porto Seguro. Mas, rede social, pesquisaram o nome dele, sobrenome, mãe, acharam o irmão dele nessa cidade. Entraram em contato pelo Facebook, conseguiram o telefone e ligaram. Aí mandaram um vídeo do seu Zé. Todo mundo achava que ele já tinha morrido. Ninguém esperava mais que ele estava vivo. 40 anos, cara. Há mais de 30 que não sabiam dele. Então já tinham dado como morto, enterrado, indigente, enfim. Então foi aquela comoção na cidade, da família, em saber que ele estava vivo. E ele ficou maluco para voltar. Agora eu quero ir embora, mas só vou se eu puder levar meus cachorros. Aí volta a história para trás toda, para convencer a família para levar os cachorros, porque já tinham cachorros lá. É muito, muito humilde, é bem no sertão, assim. Isso aí não parece estar em Minas Gerais, parece estar na Bahia, sabe? É bem sertão, um lugar bem seco. Enfim, acertaram, eles querem ele de volta, a gente fez uma campanha na internet, a gente conseguiu arrecadar uma grana bacana. Teve uma empresa que nos fornece guia e tal, a Z-Dog. A gente vai entrar com a grana também, deu um kit para levar os cachorros, enfim, a gente conseguiu alugar uma van, porque de avião ele falou que não ia, mas também que tinha que descer em Belo Horizonte e andar mais 300 quilômetros, não adiantava muita coisa. Então a gente alugou uma van, nós colocamos os dois cães, o Duque e o Tigre na van, o velho, e fomos embora, cara. Fomos 30 horas de viagem até lá. Parando e dormindo e parando, o cachorro sair e tal. Bom, chegou na cidade e foi uma festa. A cidade esperava ele lá com fogos de artifício, a televisão local. O filho voltou para a cidade. Então ele voltou para casa depois de 40 anos. E graças a tudo a fotografia, que a fotografia alguém viu, falou com ele, foi passando, foi chegando. Hoje ele está lá, ele está bem. Os cães estão com ele ainda, eles que ele já deu entrada na documentação para se aposentar, enfim. É uma história bacana. Foi a partir da fotografia, foi a partir dessas fotos que eu conseguia ter visibilidade desse pessoal, lançar luz sobre esses invisíveis, que começou a trazer alguma coisa de bom para isso, que foi a exposição da imagem deles, em prol de ajuda para eles mesmos. And don't forget to tip, the sun went down, but we still rolling. The band's still going, playing all ahead. I guess I'm now too legit to quit. I'm coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Everybody watch out. Watch out. Cara, eu quero viver, eu quero ser o que eu sonho em ser, eu quero poder continuar sendo filha, continuar sendo irmã, tia, continuar sendo louca, continuar sendo puta, continuar sendo santa, continuar sendo todas as formas que eu entendi, demorei muito pra entender que eu poderia ser, sabe? E a partir do momento que eu me encontro, que eu me percebo, que eu floresço, todos os dias eu tenho que acordar e jogar pro universo quem sou eu e o que faço hoje, sabe?
E aí quando chega a noite eu morro para acordar e viver de novo. Realmente a arte, o teatro, ele salvou minha vida, assim, sabe? De poder ver uma possibilidade de não estar vivendo à margem da sociedade por ser uma pessoa trans, né? Uma mulher trans. E por não estar dentro aí das estatísticas, né? Mulheres como eu, em torno de 90% tá na prostituição, e uma prostituição compulsiva, né? Geralmente mulheres como eu, a partir dos seus 11, 12 anos, 13 já são expulsas de casa, né? Tem a negação do afeto da família, da escola, enfim. Eu realmente fujo a essas regras, ainda bem, e a mim e a minha família, e enfim, a várias outras possibilidades. Então o teatro, a arte, ela chega assim e me mostra que eu poderia florescer, né? Então é muito especial assim para mim, todo esse campo artístico que eu venho vivenciando e venho alimentando, né? E cada vez mais me desabrochando nisso. Nesse apartamento hoje mora eu, minha mãe e meu irmão. E minha cachorra. Nasci aqui no Planalto, então hoje já são 32 anos morando aqui nesse mesmo prédio, nesse mesmo apartamento, aliás. Do ano passado para esse ano eu tive a possibilidade de vivenciar muito cinema, fora o teatro. E nesse meio tempo o cinema e o teatro aconteceram ao mesmo tempo, assim, e eu meio que nessa loucura de entender o que era isso, sabe? Mas é isso, vamos se jogando. E aí surgiu o Modelo Morto, Modelo Vivo, que eu tive convite pelo Yuri Bermudes, que é o meu grande parceiro, que a partir dele me faz um convite para ser uma atriz do filme. Eu topo e nas trocas, assim, ele entendeu que era muito importante, já que ele estava abordando a temática trans, né, de uma pessoa trans, ele entendeu que era importante eu estar no roteiro, roteirizando com ele, e dali também ele entendeu que era importante eu estar dirigindo com ele pelo contato que eu estava tendo com os outros atores e tudo mais, e aí o convite veio, vamos roteirizar e vamos dirigir junto. E aí isso me deu um clique, eu falei, caramba, tô me tornando uma cineasta, digamos assim, e é isso, né? A representatividade trans é quando uma pessoa trans ou travesti está ocupando o seu lugar de fala, dramaturgicamente falando, artisticamente falando, né? Então, quando você vai ao teatro, por exemplo, e vê uma personagem trans, uma personagem travesti sendo vivenciada e vivida ali em corpo e alma por uma pessoa trans, o significado é muito maior. A representatividade é o ato de estar presente, né? Quando se coloca um ator cisgênero para nos representar, isso não tem significado para nós. E para vocês também não reforça ainda mais que nós não estamos ali, ou não somos capazes, ou não temos possibilidade de estar ali. Então, continua reforçando a imagem de que corpos como o meu são renegados, estão à margem, não servem para estar ocupando esses lugares. Mas a representatividade, ela não é só na arte, a gente pretende e a gente luta todos os dias, aliás, para que essa representatividade exista em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as profissões. Eu quero ver trans professor, eu quero ver travesti advogado, eu quero ver homem trans médico. É só dessa forma que a gente vai parar de morrer. É só quando a gente passa a existir nos ambientes e vocês passam a naturalizar a nossa existência que a gente para de morrer. Enquanto a nossa existência só for vista e aceita, né, na prostituição, principalmente, à noite, debaixo de um poste, vendendo seu corpo, seu sexo, a gente vai continuar morrendo, porque já criou-se esse estereótipo para nós. Contramão me parecia, na cabeça mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo engolindo no centro da cidade. E na periferia? Quantos? Quem?
o sangue derramado e o corpo no chão. Guria. Por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Nem vai dar manchete. Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mete e insulta. Vai, filho da puta! Painho quis de jantar eu, tirou meus trapos e ali mesmo me comeu. De novo a pátria puta me traiu, e eu sirvo de cadela no cio, de cadela no cio, no cio. E eu corro pra onde eu não sei. Socorro, socorro, sou eu dessa vez. Eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Hoje me peguei fugindo. Quero abrir um sorte. Lá vai a marionete. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia. O batom vermelho, forte que vadia. Provoca o decote, veio fundo forte. Morte lenta ao ventre forte. Eu às vezes mudo meu caminho quando vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é um tapa ou carinho, o bendito ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista e o falo fosse a vítima, o que o povo ia falar? Trocando assim o foco da história, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro, tomo mato sem cachorro, ou eu mato ou eu morro e ninguém vai me julgar. E foda-se se me rasgar a roupa, te arranco o pau com a boca e ainda dou pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno, eu faço do mundo pequeno e Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. Pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Morreu na contramão atrapalhando pra onde eu não sei. Agonizou no meio do passeio. Sou eu dessa vez. Eu corro. Morreu na contramão como se fosse pra onde eu não sei. Socorro, seus olhos lotados de si mesmo. Sou eu dessa vez. Daquela vez como se fosse pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez.